Se o diabetes tipo 2 fosse só sobre força de vontade, por que existem pessoas que fazem tudo certo e ainda assim acabam adoecendo? Ou pior, por que existem pessoas que fazem tudo igual ou até mesmo muito pior e ainda assim não desenvolvem nada próximo da doença? A verdade é que a ideia comum que a sociedade tem do diabetes tenta simplificar um problema que é profundamente complexo. Tenta colocar na conta do diabetes escolhas individuais, calorias e disciplina, ignorando fatores invisíveis que atuam muito antes de qualquer escolha individual. O resultado é um peso silencioso de culpa, vergonha e uma sensação constante de falha pessoal. Mas a verdade é que a ciência mostra outra história. A ciência mostra uma história que envolve genética, inflamação crônica, estresse, ambiente, determinantes sociais e, por incrível que pareça, até o ar que nós respiramos. Um conjunto de forças que define não apenas quem adoece, mas a quantidade de esforço que cada pessoa precisa fazer para manter um controle metabólico. E aqui nós vamos te mostrar cada um desses fatores e desmontar de vez essa ideia de que o diabetes é uma falha pessoal. Meu nome é Ingrid, eu sou médica de família e aqui no Luneta Saúde nós trazemos as informações científicas e críticas necessárias para que você tome as melhores decisões para a sua saúde. Vamos lá? Um dos fatores mais importantes para uma pessoa desenvolver o diabetes é a carga genética. Mais de 75% das pessoas com diabetes relatam um histórico familiar positivo para a doença. Além disso, nós temos mais de 50 genes descobertos que interferem diretamente no metabolismo da glicose e mais de 200 variações genéticas que facilitam o aparecimento da doença. E o que isso significa para você na prática? Significa que o esforço que cada pessoa precisa fazer para manter o seu metabolismo estável, ou seja, sem desenvolver o diabetes, é muito diferente de uma pessoa para outra. Isso não significa, porém, que não tem influência dos gatilhos ambientais, pois nós temos algo chamado epigenética, que é como se funcionasse uma ponte entre o ambiente e a carga genética que você herdou. Então, a alimentação, a atividade física, o grau de estresse, de inflamação, influenciam através da epigenética se esses genes, que podem ser dados pela maioria dos diabéticos, vão acabar se manifestando ou não. É como se ele ajudasse a ligar ou desligar. Outro ponto que nós temos que levar em consideração é o estado de inflamação crônica e como isso pode influenciar no desenvolvimento da doença. Por exemplo, a obesidade é um dos principais fatores de risco e não há como negar. Só que o principal componente da obesidade que faz com que aumente a chance de desenvolver diabetes é o ambiente inflamatório por causa da gordura em excesso, que leva à produção de citocinas, dentre outras substâncias, que aumentam a resistência à insulina. Mas é como nós falamos no tópico anterior. Aumentar as chances não significa ser definitivo. Então, nós temos muitas pessoas obesas que não são diabéticas. Elas apenas estão sob um risco muito maior do que as pessoas que não são obesas. Portanto, o problema não é apenas sobre as calorias ou sobre o que a pessoa come. É sobre a inflamação crônica. E é por isso que algumas intervenções, como o exercício físico, funcionam. Eles não apenas ajudam na perda de peso ou gastar calorias, mas eles têm um componente anti-inflamatório. Outro fator que costuma ser ignorado é o componente do estresse crônico. O estresse crônico leva ao hipercortisolismo. E o que é isso? É a desregulação de um eixo que existe naturalmente no nosso corpo que leva ao aumento de cortisol, que é uma substância que é em qual, por exemplo, os corticoides são baseados, que aumenta a secreção de glucagon, que eleva o açúcar no sangue. Além disso, acaba dificultando a ação da insulina nos seus receptores, induzindo então a resistência à insulina. E esse mecanismo todo independe da alimentação da pessoa. Nós temos também o componente do microbioma intestinal. O que é isso? É a fauna, nem sei mais qual a palavra que a gente usa, de bactérias e outros micro-organismos que nós temos no nosso intestino. Esse ecossistema intestinal pode influenciar, a partir das suas relações com o corpo, no metabolismo da glicose como um todo. Ou seja, fatores externos que acabam causando desbiose podem comprometer involuntariamente a sensibilidade à insulina e à hiperglicemia, mostrando que o metabolismo glicêmico
não depende apenas do que você acaba comendo. Nós temos que lembrar também que tudo isso acontece dentro de um contexto social. Ambientes socioeconomicamente desfavorecidos, ambientes com pouca segurança, poucas áreas verdes para as pessoas poderem fazer exercício ao ar livre, áreas em que alimentos mais saudáveis são muito mais caros, acabam nos empurrando para uma situação de sedentarismo, estresse crônico por causa da violência e uma facilidade muito maior de consumir alimentos ultraprocessados, que, sabidamente, pioram a resistência à insulina. Nesses contextos, escolhas saudáveis não são apenas difíceis, elas são estruturalmente inacessíveis ou financeiramente insustentáveis. Isso não é uma falha individual, é praticamente uma falha do sistema em proporcionar um ambiente promotor da saúde. Por fim, mas não menos importante, nós temos a poluição ambiental. Sim, a poluição ambiental, segundo um estudo de 2019, pode ser o fator determinante para até 20% dos casos de diabetes globalmente. O material particulado fino, o PM2.5, é classificado como o terceiro fator de risco principal para o desenvolvimento da doença. Mesmo assim, apesar de tudo isso que eu já mostrei, a ideia comum continua apontando o dedo para o indivíduo. E o preço disso é o estigma. E o estigma, ele vem de duas formas. A primeira é o estigma externo, que vem justamente da sociedade. E esse estigma externo pode ser explícito ou implícito. E esse estigma externo acaba levando ao autoestigma, que é quando a própria pessoa internaliza esse julgamento e passa a sentir vergonha, culpa e essa sensação de falha pessoal, além do medo do julgamento alheio. Um estudo australiano mostrou que até 80% das pessoas já se sentiram julgadas, tratadas diferentes, culpadas, envergonhadas, tudo isso por causa da doença. Nós temos dados muito claros que mostram que quanto maior é o estigma, pior é o controle glicêmico. Inclusive, esse é um fator de risco que tem que ser cada vez mais considerado. Por fim, todo esse contexto, e principalmente o estigma, afeta a saúde mental das pessoas com diabetes. Não apenas isso, mas também o fato de que elas precisam tomar diversas atitudes para controlar a doença. Por conta disso, diabéticos têm chances aumentadas de desenvolver depressão crônica e, em alguns casos mais graves, de desenvolver transtornos alimentares. Então, não. Ter diabetes não é falha pessoal, não é falha de caráter e não é algo imoral. Na maioria das vezes, ter diabetes é algo que você não podia ter controlado. E eu espero que isso tire um peso das suas costas, mas não significa que, por você não ter culpa no cartório, você não possa fazer nada daqui em diante. Você tem que transformar todo esse sentimento que você já teve de vergonha, de culpa, devido ao diagnóstico, para pensar no que fazer daqui em diante. Porque sim, você não pôde escolher ter a doença ou não, mas você pode escolher cada atitude que você toma daqui para frente para controlar melhor a doença e evitar suas complicações. Se você se sente sobrecarregado emocionalmente, precisa procurar ajuda relacionada a isso. Como eu falei, pessoas com diabetes têm um risco aumentado, às vezes até dobrado, de desenvolver a depressão. E quando nós temos auxílio para a saúde mental, nós temos melhores resultados, tanto do controle glicêmico, quanto do bem-estar e das atitudes de autocuidado. Assumir a própria história não significa negar vulnerabilidade. A vulnerabilidade não é fraqueza, mas a medida que mais precisa de coragem. Por fim, o foco precisa estar no presente e no futuro. E, acima de tudo, você precisa praticar a autocompaixão. Trate-se com bondade, sem julgamento, porque a culpa não trata o diabetes, mas o cuidado, a ciência e a humanidade, sim, isso trata. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se agora você está se sentindo motivado a cuidar do diabetes, sabendo que a culpa não é sua, e começou a vir aquela dúvida na sua cabeça, será se eu devia comprar um glicosímetro? Eu vou deixar aqui um vídeo que pode te ajudar a responder isso. Até a próxima!